meu interesse pelo esporte, ele começa já mais tarde. Eu já era professor aqui da UERJ, em 94, quando aqui na UERJ existia um núcleo de sociologia do esporte, e que era coordenado pelo professor Maurício Murad, que já se aposentou. E em 94 ele realizou um evento aqui na UERJ em comemoração aos 100 anos do futebol no Brasil, tomando 94 do século XIX como aquela famosa data da chegada de Charles Miller em São Paulo, com as bolas de futebol e com as regras. Então ele fez um evento, e naquele instante, quer dizer, o futebol, ele ainda era um certo tema tabu dentro das ciências humanas no universo acadêmico aqui no Brasil. Embora a gente possa, geralmente se tome os anos 80, aquela famosa coletânea que o Roberto da Mata produziu em 82, o universo do futebol, como um marco em que o tema ele começa a conquistar uma certa legitimidade no espaço acadêmico, mas isso é um processo muito lento. Eu posso dizer que ainda em 94 era um tema difícil, ainda mais para a minha área, né? Geografia é uma área em que não existia realmente nenhum trabalho feito aqui no Brasil que trabalhasse geograficamente o tema. Mas eu participei eu acompanhei esse evento, comecei a ler sobre o tema e fui descobrindo alguns trabalhos feitos fora do país, na França, nos Estados Unidos, que trabalhava a geografia dos esportes. E é assim que eu fui fazer o meu doutoramento na USP, já trabalhando o futebol. E o meu tema foi bem assim, uma geografia histórica do futebol no Brasil, na qual eu procuro fazer uma análise de como que a presença do imperialismo inglês no final do século XIX, e não só ele, outras redes que atuavam no país, por exemplo, os padres, né, as diversas ordens religiosas, como os jesuítas, salesianos, maristas, como é que diversas redes que já circulavam no mundo, elas veiculavam o futebol como uma informação, né? E ao mesmo tempo que eu analiso essas redes mundiais de difusão do futebol, eu vou analisar o caso do país como um território específico, né? O Brasil é um país que ele vai apresentar um processo de adoção do futebol distinto de vários outros países. Se for comparar o Brasil com Uruguai, Argentina, Chile, em diversos países, mesmo fora daqui da América do Sul, países europeus, como a França, a Itália. Na Itália se pode dizer que o futebol ele aporta no porto mais importante, que é Gênova. Na França, o porto de Le Havre, que fica no norte da França, muito próximo à Inglaterra, é onde o futebol tem seu registro primeiro de chegada. Em Montevidéu é pelo porto de Montevidéu, no Uruguai pelo porto de Montevidéu, na Argentina pelo porto de Buenos Aires, no Chile pelo porto de Valparaíso. Então você tem assim situações muito claras em que o principal porto que esses países tinham foi o momento, foi o lugar da primeira informação sobre o futebol. Só que o Brasil é um país diferente, um país muito grande e que não apresentava, naquele final do século XIX, um único grande porto, embora Rio de Janeiro fosse o maior porto, e depois Santos com o café também, mas você tinha, esses portos eles não tinham uma área de influência que tomasse o país como um todo, né? Então o futebol chega ao mesmo tempo por vários pontos do território do país. Então você tem um processo muito mais complexo de adoção do futebol no Brasil. Então essa geografia histórica do futebol que eu procurei contar na minha tese, e que agora esse ano eu pude, boa parte dessa tese eu consegui resolvê-la num livro, né, Entradas e Bandeiras. Essa tese ela tenta mostrar a complexidade do processo de adoção do futebol no Brasil. E mais ou menos o recorte do temporal vai de meados do século XIX até meados do século XX. Na minha tese foi assim. O livro é que eu procuro pegar até a atual Copa do Mundo. A tese eu defendi no ano de 2001, já vão 13 anos,
e aí depois eu vou retomar o tema do esporte, mas agora para estudar os mega eventos esportivos. Em 2003 eu começo a investigar o tema, quando o Rio de Janeiro já é uma cidade escolhida para sediar os Jogos Pan-Americanos. E aí eu vou me inspirar em alguns autores como um espanhol, Francisco Munhoz, de Barcelona, que ele trabalhou o tema que ele cunhou de urbanismo olímpico, que é de pensar como é que, quais são as transformações urbanas que estão relacionadas à realização de um evento esportivo, no caso do evento olímpico. Então, eu acompanhei de perto toda a preparação do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos, os impactos urbanos, né, as escolhas dos locais, enfim, o legado desses Jogos. E quando os Jogos Pan-Americanos acabam, logo depois, em 2009, a cidade é eleita a cidade da Olimpíada de 2016. Então, o tema continua sendo trabalhado até hoje, né? Embora, como esse tema é um tema que virou uma moda impressionante, você tem hoje centenas de pessoas estudando esse tema, em várias áreas de conhecimento. Então, eu comecei um pouco a arrefecer o meu interesse por ele, né? E fui voltando a uma paixão que é o futebol, né? Eu busquei o futebol porque para mim sempre foi uma paixão muito grande e eu sempre achei que fosse impossível casar a minha geografia, que é uma paixão, com o futebol, que é uma outra paixão. Mas foi esse contato com o núcleo de sociologia do futebol aqui da UERJ, alguns leitores que foram assim, mas foi um ato assim de desbravar, né, esse tema. Então eu posso dizer que mais recentemente, nos últimos 2 anos, né, em função da Copa do Mundo, dessa transformação dos estádios de futebol, eu passei a me debruçar um pouco mais sobre esse tema, né? O Brasil é um país que tem um parque de estádios fantástico. Segundo a FIFA, no final da década de 70, o país tinha, dos 10 maiores estádios do mundo, 6 estavam aqui entre nós, dos 10 maiores, 6 eram brasileiros. Então, o legado do regime militar foi muito efetivo, né? E esse grande legado, esse parque de estádios, ele é hoje alvo de uma condenação muito grande. São acusados de ser estádios obsoletos, envelhecidos, estádios que não oferecem conforto, segurança e tal. Então, o país sofre hoje uma onda de reforma desses estádios. A Copa do Mundo serviu muito para isso, para injetar recursos públicos nessas reformas. E o que me preocupa pensar é que no quanto que essa transformação dos estádios, no quanto que ela afeta, não só, quanto ela exclui alguns segmentos a uma exclusão socioeconômica, né? Um corte do poder aquisitivo do torcedor, mas quando também que há como esses estádios eles trazem consigo um pacote normativo muito claro, né? Todos têm que ficar sentados, não pode ficar em pé, porque você não pode cortar, atrapalhar o campo visual do consumidor, que é o torcedor, né? Você não pode atrapalhar, enfim, você tem que... É um novo estádio no qual ele impõe um pacote de normas que, ao meu ver, ele agride uma cultura popular, uma tradição de torcer aqui no nosso país, no Brasil. Então, eu tenho basicamente assim, pensando num percurso já de 20 anos, né, estudando os esportes, o futebol, é mais ou menos esse o percurso que eu fiz